Senadores votaram. Fernanda Melchiona na tribuna. Veio aqui nessa tribuna ofender meu colega, companheiro e amigo Glauber Braga. Um leviano desqualificado que deveria explicar a falta de vergonha na cara, na verdade, do governo Bolsonaro e o silêncio ensurdecedor diante da morte de um miliciano. Morte, talvez ou possivelmente queima de arquivo, durante um amigo de longa data do governo Bolsonaro. Mas já que o deputado de quinta categoria falou do ministro Sérgio Moro, eu também quero falar. Porque eu acho, deputado, que falta de vergonha na cara é ser juiz, procurador, promotor, conduzir um processo dizendo quem deve ou quem não deve ser investigado, tirando e atuando de forma ilegal e parcial, contrariando a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, como bem demonstrou a Vaza Jato, para tirar da eleição o candidato do campo adversário, que não é do meu partido, que não era o meu candidato, mas para facilitar a vitória do candidato da extrema-direita no Brasil. E depois de fazer tudo isso, esse juiz virou ministro do governo das milícias, ministro, um cargo, um prêmio por tudo que ele fez, também como juiz, trazendo um elemento de fraude na eleição de 2018. Mais estarrecedor ainda é que o ministro, que adora se pintar como ministro anticorrupção, é colega de corruptos notórios, colega do ministro do Laranjal, e no caso do ministro do Laranjal tem um silêncio, colega do Ricardo Salles, que tem aberto inquérito pelo zoneamento ambiental que ele alterou enquanto secretário lá em São Paulo, colega do governo Bolsonaro, ministro chefiado pelo governo Bolsonaro, que silencia diante da relação promíscua da família com o crime organizado. Mas não só silencia, usa o Ministério da Justiça para defender milicianos, quando tira da lista de procurados aquele responsável por quase uma centena de mortes no Rio de Janeiro, foragido na Bahia e morto de forma estranha, que lembra muito queima de arquivo, no domingo passado. Mais do que isso, atuou para que um delegado da Polícia Federal, ou tem que explicar como caiu, amigo da família Bolsonaro, fosse o delegado do caso, que silenciou sobre indícios gravíssimos de lavagem de dinheiro. O deputado de quinta categoria, leviano e mentiroso, ataca o PSOL. Disse que o PSOL defendia milícias. Nós temos muito orgulho de ter sido o partido que primeiro começou a alertar o risco das milícias no Brasil e no Rio de Janeiro através do Marcelo Freixo. Enquanto o chefe desses bandidos usava esse microfone para defender milícia, defender a legalização de milícia, ia na cela do Adriano de Nóbrega e no julgamento prestar solidariedade a um bandido da milícia e do crime organizado, Marcelo Freixo enfrentava as milícias no Rio de Janeiro. Fez uma CPI que prendeu mais de 400, apresentou 60 recomendações para combater o crime organizado. Os governos do Rio e os governos federais não fizeram. Nós temos o risco da mexiganização do Estado brasileiro, agora mais grave ainda, porque não só as milícias seguem crescendo, como o submundo do crime organizado tem assento e tem lugar no Palácio do Planalto e no Senado Federal. Aliás, ontem eu questionei o 03 aqui dessa tribuna, que não me respondeu, preferiu atacar, querido Glauber, a jornalista Patrícia Campos Melo, de uma forma misógina, machista, uma vergonha para a liberdade de imprensa para as mulheres brasileiras. Agora, eu aproveito e pergunto para o 01, senador da República, que vem aqui falar sobre a sua relação com as milícias.